1 Samuel, capítulo 18. Quem achou diz glória a Deus. Quem não achou diz aleluia. Então tá bom. Vamos ler? 18:1. E sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E Jonatas o amou com a sua própria alma. Mais alto, com a sua própria alma. Versículo 2, a igreja lê. Então Saul tomou a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram uma, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Versículo 4. Jonatas despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também os seus vestidos, até sua espada, e seu arco, e seu cinto. Saía Davi onde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência. Se conduzia com Prudência. de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo, até dos próprios servos de Saul. Versículo 6. Sucedeu que ele também para oferecer às mulheres de todas a cidade de Israel saíram ao encontro de rei Saul, cantando aliança. As mulheres se alegravam, e cantando alternadamente diziam. Versículo 8. Então Saul E a mim somente unidade. Na verdade, que falta senão não são. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Davi, que teve uma crise de raiva. Se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva. E em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. E Saul, porém, trazia na mão uma lança. Continua. O 11. chamou a dimensão E trabalhei a Davi na parede, porém Davi se Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este, e esse tinha tirado de Saul. Versículo 13. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Versículo 15 e o 16 terminamos. Porém todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Curva sua cabeça. Senhor Deus e maravilhoso Pai, nós pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Ó Deus, aqui está a tua santa palavra, Senhor. Senhor, aqui está o teu povo, ó Deus. Meu Deus, nós somos pó e cinza. Temos a oportunidade de hoje, meu Deus, aprendermos um pouco mais sobre tua palavra. Obrigado pela cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por nos permanecer em pé no dia de hoje. Meu Deus, quantos agora não estão, ó Deus, ó Pai, descendo, meu Deus, as regiões escuras, ó Deus. Mas nós estamos aqui na tua presença, te adorando. Senhor, muito obrigado por este lugar, por esta rua, pela tua presença. Nós somos gratos ao Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e pode se assentar. Aleluia, Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Hoje eu estava meditando na palavra do Senhor, que Deus queria falar conosco nesse culto. E Deus me leva ao livro de 1 Samuel. Você vai ver que o livro de 1 Samuel leva o nome de um grande profeta, né? Um grande Samuel, que é o que ungiu Davi a rei, né? Quem ungiu foi Deus, mas que levou ali o óleo para poder ungir Davi como rei.
Samuel foi um grande homem de Deus, um homem que ajudou Israel em muitas batalhas e pelejas. Quando a Arca da Aliança e quando os filhos de Ofni e Finéias, Ofni e Finéias perderam a Arca da Aliança na batalha, a Bíblia vai dizer que Israel ela ficou sem um líder, sem pessoas para liderar. Mas a Bíblia diz que Deus tinha levantado Samuel como um profeta. Glória! E dura coisa é ouvir um profeta, né? Muitas pessoas às vezes confundem. O profeta ele não é amado. O profeta ele é muito questionado. O profeta ele é tido como alguém que traz o mal, ou alguém que fala somente o mal. Mas os profetas foram a maior ferramenta para que o povo fosse abençoado. Porém, o povo não ouvia os profetas. E Samuel ele foi um dos profetas que mais se destacou do Velho Testamento. A Bíblia vai dizer que o próprio Samuel, ele começou a dar origem a uma escola chamada Escola dos Profetas. Provavelmente as escrituras, né, vai dizer que quando Davi fugia de Saul algumas vezes, ele ia para a casa de Samuel para ficar ali, para poder se refugiar na casa de Samuel. E Samuel, ele fundou a casa dos profetas com uma finalidade: de os profetas aprenderem a palavra de Deus. Dos homens que iriam agora percorrer o mundo e ensinando sobre o Senhor Jeová, eles teriam que ter intimidade primeiro com a palavra. Porque Samuel cresceu num ambiente que ele viu que a palavra foi deturpada. Ele viu que visão, revelação, profecia, dons espirituais eram bons, mas a palavra de Deus era o que alimentava e dava vida ao povo. Na nossa igreja temos profeta, profetiza, a Maiara é profeta, a Denise é profeta, a Carla é profetiza, e nós temos profeta, mas eu não vou poder profetizar todos os dias para o Marcelo, mas a palavra de Deus vai alimentar ele todos os dias. Então Deus tinha que levantar alguém diferente. Então Samuel ele foi juiz, sacerdote, foi professor e fundador da casa dos profetas. Quando você vê Elias lá na frente ser ousado na palavra, você vê Elias ser ousado nos seus argumentos contra os reis, é porque provavelmente Elias participou da casa dos profetas. Elias provavelmente sentou aos pés de um homem como Samuel. E é por isso que ele tinha ousadia, porque quem senta para aprender a palavra se torna ousado. Quem aprende a palavra de Deus não teme nada nessa terra, a não ser o Senhor. Porque a palavra de Deus, ela nos dá vida. A palavra de Deus nos traz fé. A palavra de Deus nos ensina, nos encoraja. A palavra de Deus nos corrige. A palavra de Deus, ela tem uma função muito eficaz. Não que os outros dons não sejam eficazes. Sim, eu fui muitas das vezes encorajado por revelações profundas. Em momentos que eu estava triste, ou em momentos que talvez eu ia fraquejar em alguma batalha, Deus usou seus profetas em revelação, visão, sonho. E o povo de Deus é sonhador. O povo de Deus tem sonho, hein? Sonha com muita coisa. E Deus, através dos sonhos, visões e revelações, Ele fala através do seu povo. Mas a Bíblia diz que nesse tempo Deus não falava assim. Deus usava um ou dois. E não era todos que tinham revelações proféticas. Não era todos que tinham uma revelação. Mas Samuel ele se preocupou em fundar a casa dos profetas para que todos aqueles que um dia fossem levar a palavra de Deus não ficassem escravo do dom. Porque tem muita gente que são escravizados pelo seu dom. Ele canta, mas ele não lê a palavra. E ele usa o dom, ele pode cantar bem, mas ele não consegue ler a palavra. E quando alguém pergunta algo da Bíblia para ele, ele não consegue falar. E isso é errado no nosso tempo. Por quê? Porque quem já ouviu falar assim, hoje eu vou trazer um levita na casa de Deus? Quem já ouviu falar? Mas os levitas sacrificavam. Os levitas aprendiam uma palavra. Os levitas tinham entendimento das escrituras. Mas hoje, se você parar e perguntar para o levita tal versículo, eles não vão saber. Os levitas, eles resolviam um caso difícil, Maiara. Você sabia que os levitas resolviam caso difícil? Hoje você chama um levita e ele fala, meu negócio é só cantar. Mas os levitas sacrificavam. Os levitas resolviam um caso de homicídio, deuteronômio. Quando uma pessoa morria, ia até os levitas, até os sacerdotes e resolviam a questão. Então ser um levita não era apenas só louvar, ou cantar, ou sacrificar. Tinha que ter uma vida pautada na palavra. Porque como você... Eu sempre falo aqui, eu sempre pego no pé de algumas pessoas. A palavra de Deus é que vai te guiar.
Luz para os seus caminhos e lâmpada para os teus pés, luz para os teus caminhos é a palavra de Deus. É a palavra que é luz para a sua vida. E nós vamos ver aqui a história de Davi contada de diversas formas. Mas eu quero falar assim hoje, algo muito importante que Deus colocou. Davi começa na posição, na sua vida, como um mero pastor. Mas diante de Saul, ele começou como um escudeiro. Fala, escudeiro. Agora eu vou perguntar, o que é um escudeiro? Quem sabe, levanta a mão aí e me diga o que é o ser um escudeiro. Você tem a liberdade de levantar a mão e dizer o que é um escudeiro. Por isso que muitas das vezes nós temos que entender por que Davi teve que passar por algumas etapas, para depois, lá na frente, Deus exaltar ele como rei. Davi, ele só toma posse do reinado com 30 anos de idade. Deus fez ele viver vários processos. Eu vi uma coisa hoje, porque as redes sociais, elas são boas, elas também são lixo em algumas coisas, mas em outras coisas são boas. Deus, ele nunca vai poder contar para nós os nossos processos. Ele nunca vai falar para nós assim, ó, lá na frente você vai chorar. Ele não vai falar isso, Maiara. Por isso que olha como é interessante. Deus falou para Davi, ó, você está sendo ungido como rei. Mas Deus não falou que ele ia ficar 13 anos esperando para depois ele sentar no trono e ser um rei. Porque é como ali eu disse aqui. Ó, entenda uma coisa, quando eu falo para um jovem, vem aqui que você está com oportunidade. Aí, se você está preparado, você vem naquele dia aí, você vem, desmiuça o texto, fala, mas se eu vou te dar uma oportunidade, eu te falei, e você só se preparou aquele dia, e nos outros não adiantou nada. Porque Deus não vai te chamar quando você está preparado. Deus vai chamar você para o nome dele ser glorificado. Porque aí no despreparo, aí ele fala, ó, você não estava preparado para derrotar o gigante. Foi eu que derrotei o gigante. Glória a Deus. Entenda uma coisa, você tem que estar sempre apto, a Bíblia diz. A Bíblia diz que o obreiro tem que manejar bem a palavra de Deus. Ele tem que manejar. Se alguém agora, seu filho perguntar para você, ô Ricardo, o que é, quem fez o sol, a lua, as estrelas? E aí? O que você vai falar? Então você tem que estar apto, não é para você pregar na igreja, não é para você ensinar na igreja, porque é muito fácil você abrir um texto aqui, falar o que você quer, mas no dia a dia você não ser o que você falou no altar. E isso é o que mais acontece, sim ou não? Se eu vou à igreja, eu tenho oportunidade, eu canto, eu prego, mas na semana, quando alguém pergunta o que é isso, o que é aquilo, a pessoa fala, eu não sei. Aí você está servindo que reino? Então nós temos que aprender. Então Davi, Deus ele vai ensinar Davi. E é verdade, ó. Vamos lá, quando Deus falou para José, José, os seus irmãos vão se prostrar diante de você. Eu vi isso hoje, isso faz uma grande diferença. Deus falou que teria cadeia no sonho de José? Não. Deus falou que José ia ser vendido pelos irmãos? Não. Deus deu um sonho para ele, mas Deus não contou o processo que ele ia passar. Por que Deus não contou o processo? Porque Deus sabe que você é ansioso. E Deus sabe que se ele for te contar algo, ó, daqui 10 dias, aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que você está ali, ó, se doando para aquela pessoa, ela vai te trair. Se Deus falar isso para você, naquele mesmo dia você fala, ó, Deus falou para mim, eu não quero mais você. Mas às vezes Deus deixa você viver um processo. Por quê? Para você entender que é o nome dele que tem que ser glorificado. Glória a Deus. Sabe qual que é o mal dos profetas hoje? Eles profetizam, mas profetizam segundo o seu coração e não segundo a palavra. Porque o profeta tem que profetizar a palavra, porque passarão os céus e terra, mas a palavra de Deus não passa. Por isso que o profeta, eu aqui tenho um profeta, meu irmão. Quando eu estou aqui meio baqueado, Deus enviou a doida lá do Pantanal, Deus pega o Vinícius aqui, pega a Carla, dá um sonho, ou alguém chega e não precisa falar nada, Deus já fala logo, o sonho tudinho. Então eu entendo que tem profeta em nossos meios, mas o profeta, ele não pode viver refém somente do seu dom, porque senão ele vai se perder naquela caminhada. Então vamos lá para a palavra. Davi, ele vai ter que se tornar um rei. Então a primeira coisa que Deus vai dar para ele é o Espírito do Senhor. Fala, o Espírito do Senhor. Porque você até hoje, com o Espírito que está em você aí, do homem, o que você conseguiu vencer? Todas as vitórias que você tem são baseadas naquilo que Deus fez por você. Você não tem vitória pela força do seu braço. Você nunca chegou assim e falou, foi eu que conquistei aquilo. Não, foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu força, foi Deus que fez isso, foi Deus que fez aquilo. Por quê? Porque tudo é para Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele. E todas as coisas têm que glorificar o nome.
dele. Se você cair, trupicar lá, bater a cara e você ficar lá machucada e você murmurar, Deus vai ver que aquela pequena queda trouxe para você ali uma coisa mal aquele dia, e naquele dia você não entendeu que talvez naquele pequeno tropeço Deus queria te ensinar algo. Porque se você não aprende nas coisas pequenas, como Deus vai colocar você nas coisas grandes? Não tem lógica, Deus não pode trabalhar isso. Você não vai pegar o seu carro zero, você comprou, e vai pegar o seu filho, uma criança, e colocar ele na direção de um carro zero. Porque você sabe que ali lhe custou um preço, você teve que sofrer para ter aquilo, e aquela criança que está ali, ela não é apta para isso. Então entenda, tem coisas que Deus não vai colocar na tua mão agora. Deus vai primeiro te ensinar, vai fazer você ficar sentado, aprender a palavra, vai ouvir, vai aprender primeiro para depois Deus te colocar aonde Ele prometeu que você ia estar. Caso contrário, Deus não vai colocar você antes da hora. Você sabe por quê? Antes da hora, José contou o sonho. Onde ele foi parar? Você só contou assim, só contou. Eu tive um sonho. O sonho não era meu. O sonho era de quem? Era de... Os irmãos já queriam matar ele, jogou no poço, foi vendido por causa de um sonho. Então entenda, tem coisas que é melhor Deus nem te revelar, nem enviar o profeta na tua casa. Às vezes Deus vai te dar algo, e Deus fala assim, ó, eu vou enviar para ele aquele dia. Ele vai ficar com ansiedade durante 1 ano. Aí quando ele vem chegar na porta, ele vai falar assim, ó, eu não tinha perspectiva que isso ia acontecer, mas a mão de Deus trouxe para mim. Glória a Deus. A nossa geração é a geração mais ansiosa. Sim ou não? Sim. Pensa que Deus é como uma pizza. As coisas com Deus é como uma pizza. Ligou, Já chegou. é assim que com Deus funciona? Não é. Você não pode ir lá no relógio e fazer assim, ó, 6 horas da manhã você acorda, você não pode chegar no relógio, colocar meio-dia e falar, já é meio-dia. Não. O horário, ó, Deus não está no nosso tempo. Viu? Porque Deus está fora do tempo. Porque Ele é Criador. Deus é Criador do céu, a terra, do tempo, de tudo. É nós que temos que se colocar no tempo em que Deus quer para nós agora. O problema é que nós queremos colocar Deus dentro do nosso tempo. Senhor, mas eu quero agora. Tem que ser nesse tempo. As pessoas têm que ver, Senhor. O Senhor me exaltar. Deus fala, mas aí é você que vai ser exaltado, não vai ser eu. Se o meu nome não é glorificado, não tem como eu te dar exaltação para mim não ser glorificado. É por isso que eu vou ver você chorar, sofrer, ser humilhado, apanhar, ser perseguido. Aí quando você olhar para dentro de você e falar assim, eu não quero mais, Senhor, eu desisto. Eu não quero mais, eu desisto de ser pastor, eu desisto de ser profeta. Deus fala, agora eu vou entrar e o meu nome vai ser glorificado. É assim que Deus faz. Na hora que está bem para estourar a corda, Deus fala, peguei na corda e agora eu seguro na tua mão. Por quê? Aí você vai entender que é Deus que faz. Olha o que vai acontecer. Samuel vai na casa de Davi, unge ele, todos nós conhecemos essa história. Mas a Bíblia vai dizer que quando Davi ele é escolhido de Deus para a unção, a primeira coisa que Davi vai ter que aprender é o convívio familiar. Fala, convívio familiar. Como você é na sua casa? Isso aqui mexe, ó. Presta atenção. Jesus saiu para ir para a chamada dele com 30 anos de idade. Então ele passou um tempo em casa? Não. Sim ou não? Sim. Se ele saiu com a chamada, ó, entenda, nós vamos aprender, ó, presta atenção. Se ele saiu com 30 anos para cumprir a chamada, então ele passou 30 anos na casa dele, sim ou não? Sim. Então a família dele era algo que ele priorizava. Glória a Deus. Então Jesus sabia que era briga entre irmãos, sim ou não? Jesus sabia o que era dificuldade dentro de casa. Por isso, se você não tem um padrão e você não é alguém na sua casa, não tem como você ser lá fora. Eu vou explicar isso bem claramente. Jesus sabia que os seus irmãos questionavam ele, mas ele nunca deixou, pelo questionamento dos seus irmãos, de pensar e de ter fé naquilo que Deus tinha colocado na vida dele. Só que você, a primeira briga com a tua mulher em casa, o que você quer fazer? Quem é aqui que paga o preço? É Deus. Aí Deus fala, o cara brigou com a mulher, o que eu tenho a ver com isso? A mulher é dele, não é minha. Mas ele vai lá e sai de casa, ó mulher, só volto semana que vem, vou encher a cara. E Deus fala, como que eu vou colocar um homem desse, que o primeiro problema da casa dele, ele abandona o filho, a mulher e a casa, como que eu vou colocar meu reino na mão dele? Eita glória! Ele não pode cuidar nem da casa dele, como ele vai cuidar da minha. Isso aqui, ó, isso é orgânico, sim ou não?
Porque cuidar da casa, irmão, não é que você tem que ser espiritual, tá orando, jejuando, lendo a Bíblia, entenda, ter sabedoria. Vai ter problema no seu casamento? Sim. Quem não tem problema é mentiroso, meu irmão. Eu vou falar aqui pelos homens, os homens sabem disso. As mulheres são bênção de Deus. Aí, como elas dão risada, elas sabem disso. Mas entenda uma coisa: Adão, ele abandonou Eva? Não. Ele abandonou Eva? Não. Houve ali um divórcio? Não. Ele abandonou ela, deixou ela sozinha com Deus? Não. Por que não? Porque ele era responsável por aquilo que Deus deu para ele. Deixa eu dizer uma coisa: se você não é responsável nem pela tua casa, como que você vai ser pela coisa de Deus? Aí a pessoa pensa assim, Leandro, tem que ter sabedoria, tem que ter ousadia, tem que ter tudo isso, mas você tem que ter compreensão da sua casa. Tem dia que é difícil, ou não? Eita! E quem tem criança em casa? É difícil para ler, é difícil para orar. Imagina que tem 2 crianças, hein, Maiara? Você tem que levar para a creche, você tem que buscar, você tem que ir para a escola, aí você tem que parar para ler a palavra, aí você tem que cuidar da mulher, aí você tem que cuidar do trabalho. Aí Deus fala: esse cara é um herói da casa dele. Sim ou não? Essa mulher é um herói da casa dela. Por quê? Porque ela cuida, ele cuida. Agora, se Deus vê você zelando a sua casa e cuidando da tua casa, Ele vai começar a colocar na tua mão aquilo que Ele te prometeu. Jesus, quando ele sai, ele está com 30 anos de idade. Então ele sabe que Maria e seus filhos agora podem viver sozinha. Maria foi com Jesus até o final, até a última hora. Entenda uma coisa: Davi tem que viver a primeira perseguição dentro da sua própria casa. Porque quem não começa a ser perseguido em casa, quando ele estiver lá no trono e ele ser perseguido, ele abandona tudo. Quando ele estiver lá no melhor, ele abandona. Olha só o que vai acontecer. Os irmãos de Davi não gostavam dele. Todo mundo sabe disso, ou não? Sim. Nós vamos ver quando Davi desce no arraial. Já chegou na igreja assim, ó? Você foi ungido por Deus, separado por Deus, cheio do Espírito Santo. Aí você chega lá, tá lá, todo mundo rodando, pulando. Mas você sabe que tem muita coisa ali que é carne pura. Aleluia! Sim ou não? Sim. Aí quem tem a palavra, meu irmão, é uma coisa profunda. Pega 1 hora você ouvindo o Leandro aqui, não dá nem para pular, meu irmão. Não dá nem para rodar. Você não consegue levantar. É 1 hora de couro. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela nos exorta, porque Deus porque Deus só corrige aquele que Ele ama. Por muitas coisas aconteceram na casa de Deus hoje e está uma bagunça, e pela falta de correção hoje, e a correção que nos traz para Deus, hoje está bagunçado. Sim ou não? Então Davi sabia, olha só, que os seus irmãos não gostavam dele, mas ele cuidava das ovelhas do pai dele? Sim. E ele tinha responsabilidade com as ovelhas? Sim. Você sabe por que Deus não vai dar muitas coisas na sua mão? Porque Deus sabe que na sua casa tem gente que não gosta de você, mas você desconta nos outros lá fora. Eita! Preste atenção, você desconta nos outros lá fora. Então se alguém te feriu na sua casa, aprenda a sair para casa, sair da sua casa ser diferente. Não desconte o seu problema nos outros. O problema de muito cristão é que ele é perseguido pelo diabo, mas o vizinho é que sofre com ele. O diabo está perseguindo ele, mas ele desconta nos outros. Sim ou não? E o que mais tem? Aí na igreja ele roda, pula, ele é uma pipoca dentro da casa de Deus. Mas ele não tem caráter. Deixa eu dizer uma coisa, é muito importante. Preste bem atenção. Deus é um Deus que dá, abençoa. Deus é um Deus que move, faz milagre. Mas Deus olha o teu caráter no dia a dia. Deus olha a tua conduta. Quando Davi ele vai descer no arraial, ele nem chega direito. Os seus irmãos já chegam aí e falam: o que você veio fazer aqui? Oxi. Tem pessoas que quando olha para você, quando você está chegando no lugar, ele fala: ixi, o que ela veio fazer aqui? Meu Deus! Aí Deus fala: sabe o que é isso aí? É que acampamento que não consegue derrotar os filisteus se preocupa com quem é ungido. Você sabia disso? Porque a unção incomoda quem não consegue derrotar seus inimigos. A pior coisa do mundo é você chegar num ambiente onde as pessoas, elas fizeram de tudo. Fizeram uma campanha do óleo, da carta ungida, da meia ungida, da vassoura ungida, nada adiantou. Aí Deus falou assim: ó, eu só queria uma oportunidade para me enviar um profeta aí, para que as coisas acontecessem, para que as coisas fluíssem. Mas muitas das vezes nós estamos se apegados a um monte de coisa, a um monte de porcaria que não vai mudar a nossa vida. Aleluia! Porque você pode levar um envelope para sua casa agora e falar assim: Senhor, eu vou dar um propósito de R$1.000. Mas Deus falou assim: ó, você vai dar 1.000, mas você continua batendo na tua esposa. Você vai dar R$1.000, mas você
continua na prostituição. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui na terra você vai fazer o que você quiser, mas no céu é diferente, meu irmão. Quando você chegar na porta, talvez o teu pastor não tenha coragem de dizer para você parar com a sua semelhança. Mas entenda o que eu vou dizer aqui. No céu Deus vai falar: eu nunca te conheci. Isso é bíblico, irmão. E Deus não vai falar para os humildes, Deus não vai falar para os simples, Deus não vai falar para aqueles que não se destacaram, Rafael. Deus vai falar para aqueles exibidos, que dizia: eu preguei no teu nome, eu profetizei, eu cantei, eu era o cara. Você não era nada, no céu você não entra. Deus olhou para Davi e viu: ó, Leandro, Deus viu que as ovelhas eram malhadas. Sabe o que é ovelha malhada? Você separava, os cordeirinhos eram bonitinhos. As ovelhas que eram uma cor só eram as mais preparadas para o abate e para o consumo da carne. Mas as ovelhas que vinham manchadas tinha que ficar com quem não prestava. Ninguém quer o viciado, mas quando ele está bem. Ninguém quer a prostituta, mas quando ela está cantando. Ninguém quer a mulher que está lá no fluxo, mas quando ela está pregando, ele fala: é um vaso? Ah, por quê? Porque pode ser malhada e desprezada para você, mas para Deus ele não despreza. Davi cuidava das ovelhas malhadas. Deixa eu falar para a sociedade. E Jesus continua fazendo isso. A igreja ela foi feita para todos: o rico, o pobre, o miserável, aquele que não tem, o que tem. Para todos. Eu falo miserável, irmão, com muito carinho, tá? Porque o homem que não tem a graça de Deus, ele é um miserável. Entenda uma coisa: se Deus enviar para nós todas as pessoas que elas estão sujas, com problemas, com doenças, com dificuldades, endividadas, eu acertei na loteria. Tá doido, pastor? Por quê? Porque quando Davi entra na caverna de Adulão, quem estava lá era endividado. Quem estava lá era pessoas desviadas. Quem estava lá é pessoas que não prestavam. Por quê? Porque é muito fácil você montar um exército com pessoas que já estão prontas. Eu quero ver você formar um exército com aquele que ninguém deu nada. A Bíblia vai nos ensinar isso aqui, que Davi conduzia as ovelhas malhadas. E olha o amor de Davi. Porque assim, Vinícius, Deus não vai tornar nós grandes pastores se não sabemos cuidar desse pequeno rebanho. Se você não tem amor por que está aqui, eu não tenho amor. Se você não consegue amar o teu irmão que está aqui, como é que Deus vai colocar você numa coisa maior? Por quê? Porque eu enxergo o Marcelo, ele tem uma falha, então ele é malhado, beleza? Não é tão bonitão, mas ele tem uma falha. Qual que é o mal do crente? Eu só olho a falha. Pastor, mas ela está com short curto. Ela tá... Quem convenceu você a andar assim? O Espírito? Vai ter pessoas naquele grande dia que ela vai passar uma grande vergonha. Por quê? Deus vai falar assim: tá vendo aquele pastor ali? Ele não te deu só uma oportunidade, te deu 100, 200, 300. E quando Deus for falando das oportunidades, quem vai ser envergonhado? Por quê? Porque a igreja estava aberta para você vir entrar para o céu, mas foi você que não quis se deixar ser convencido pelo Espírito Santo. Entenda uma coisa: eu não posso colocar um jugo em você e falar: vem que eu mando em você. Isso não existe. Glória a Deus. Pastor não convence ovelha batendo nela, nem mandando ela fazer algo para ele ser dono dela. É a voz. Porque se você não escuta a voz do seu pastor, você vai escutar a voz de quem? Agora entenda: Davi ele sabia que as ovelhas eram malhadas. Vê o urso, ele lutou com o urso? Sim ou não, igreja? Sim. Se você não defende uma causa pequena, Deus nunca vai te colocar na grande. Você não tem amor pelas coisas que estão com você agora, que para você é insignificante. Por que Deus colocaria você para ser rei ou dono de algo maior? Você não consegue amar o que você acha insignificante. Você não consegue olhar para um viciado e ter um olhar de amor. Você não consegue abraçar, você não consegue... Se você não consegue ter esse sentimento, o que você quer realmente querendo ser um líder de Deus? Não tem lógica isso. Então, você só quer amar os teus filhos, só quer amar a tua casa. Isso é fácil, qualquer um faz isso. Mas Jesus falou: ame os teus inimigos. Não tem filisteu para você meter a espada hoje não. Hoje você vai ter que abraçar o filisteu. Hoje você vai ter que dar comida para o filisteu. Hoje você vai ter que conviver com os teus inimigos. Glória a Deus. Você não consegue conviver dentro da casa de Deus. E na casa de Deus, quem canta, prega e diz que é discípulo, está brigando? Imagina os que de... Davi então ele sabia
Ele sabia que o que ele fazia era para Deus. Então ele escreve o Salmo 23, todo mundo conhece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas ele não tinha o amor da família. Por que ele não sentia falta? Porque quando Deus preenche o teu coração, quando Deus preenche o que está aqui, você não vai sentir falta. É as pessoas que vão sentir falta de você. Porque quando você coloca Deus em primeiro, todas as outras coisas, elas começam a vir naturalmente. Você sabe por que às vezes Deus permite que a vida sentimental fracasse? Porque a sua mulher é um troféu, seu marido é um troféu para você. No coração, você não chora para Deus, mas a mulher vai embora mais valente. Fica como? Eita, a mulher é a mesma coisa, sim ou não? Aí Deus fala, quem dera se chorasse assim por mim, se entregasse dessa forma por mim. Aí Deus permite que a pessoa te magoa, te entristeça, que a pessoa faça um grande mal. Aí sabe o que você faz? Você começa a expulsar a pessoa da sua vida, sim ou não? Chega uma época da sua vida e você fala assim, ó, eu não quero mais você não me causa mais nada. Aí Deus fala, agora eu vou entrar na vida dele e vou recuperar a família dele. Por quê? Porque agora ele vai me colocar em primeiro. Porque quando Deus está em primeiro, família em segundo, e todas as coisas ele vai equilibrando. Porque Deus não é desequilibrado. O amor de Deus não aprisiona ninguém. O amor de Deus não subjuga as pessoas para elas se tornarem escravas. Não, o amor de Deus é diferente. O amor é paciente, não pensa em si mesmo. O amor é diferente. Agora, olha o que vai acontecer. Davi amava os teus irmãos, mesmo ele sabendo que os seus irmãos não amavam ele. Davi sabia que a sua família não gostava, mas na primeira reunião, Deus já mostra que Deus exalta ele, sim ou não? Sim. Samuel chega na casa dele e todos os irmãos dele estão lá. Davi daquele dia se exibiu? Não. Por que não? Porque se Deus preparar algo para você e na primeira você já se exibir, Deus vai cortar tudo da tua vida. Por quê? Porque se eu te der uma coisinha simples, seu nariz já empinou, não vou dar mais nada. Vai aprender a continuar olhando com as coisas com simplicidade. Deus, naquele dia, Davi ficou chocado. Porque Davi chega no espaço, Rafael, e ele vê, para nós entrarmos na palavra, ele vê que a família dele está em pé, todo mundo olhando, como vocês estão olhando, está dono, está o profeta Samuel. E Deus fala, aí está aquele que eu escolhi para fazer a obra de Deus, para cuidar de Israel. Davi era a lâmpada de Israel. Davi se sentiu aquele dia amado primeiramente pela sua família ou por Deus? Por Deus. Porque tem momentos que Deus vai preparar para mostrar para você que Ele te ama. Vai ter momentos que aqueles que te julgaram, te humilharam, aqueles que falaram mal de você, vai ter que vir, vai ter que ficar em pé para ver você sendo exaltado de Deus. Mas Deus vai ver, vai medir o teu amor. Vamos ver se você vai ser orgulhoso. Vamos ver se você vai se soberbecer. Então Davi naquele dia não se tornou soberbo. A Bíblia diz que quando o óleo desce nele, ele estava com o Espírito do Senhor. Quando Davi saiu dali, ele já saiu com o Espírito, já saiu com o óleo da unção e com o Espírito do Senhor. Por que ele não foi direto para o trono? Processo, fala processo. Então entendeu? Deus te prometeu? Dá glória a Deus. Mas ele só vai te entregar quando ele vê você no meio do processo. Quando você estiver na flor da pele, ele fala, eu te conheço assim. Você quer ver? Jó. Jó no capítulo 1, ele é um homem de Deus. Sim ou não? Sim. Deus está falando dele. Deus dá testemunho dele para o diabo. Deus fala assim, íntegro, reto, se desvia do mal. É um homem temente a mim. E ele era rico. Ele era rico. Mas a Bíblia diz que do capítulo 2 em diante, ele começa a mudar. 3 amigos sentam para conversar com Jó. Dali do 2 até o 37, Jó viveu em discussão. Jó ficou questionando a Deus. E era um debate daqui, Rafael, um debate de lá, uma briga daqui, uma briga de lá. Por quê? Porque Jó queria explicar o que estava acontecendo na vida dele. Tem momentos, irmãos, que você não deve satisfação a ninguém. Fecha a porta no teu quarto, foi dito hoje. Entra, fecha a porta. E no teu processo, para de explicando para as pessoas porque você está triste, porque você não conquistou algo. Vai lá pro teu quarto, fecha a porta. Por quê? Porque Deus, neste processo, Ele vai te mostrar todas as coisas que você deve fazer para Ele te exaltar. Quando Jó, no 38, acabou de falar, Deus falou, parou? Porque você fala, mas você não quer escutar. Não tem hora que a gente fica, Deus fala. Na hora que você fechar a boca e emprestar os ouvidos, eu falo com você. Porque tem muita gente que fala, mas não ouve. Aí Deus falou, parou de falar. Tem hora, quem já orou assim? Orou, daqui a pouco, Senhor, eu não tenho mais nada para falar.
Aí você quer levantar, né? Por quê? Porque você acha que Deus só tinha que escutar você. Aí Deus falou, fica mais uma horinha de joelho, que agora eu vou falar no teu coração. Melhora a tua soberba. Meu Deus! Você fala que teu marido é errado, mas é por você que é errado. Você fala, ó, eu não trouxe ele. Por que eu não trouxe ele? Porque era você que eu queria tratar. Aí Deus começa a falar com você. O que começa a acontecer? Você começa a entender uma coisa. Senhor, verdadeiramente o Senhor fala comigo. Quando Jó ele entende isso, Deus, no capítulo 38, Deus usa um redemoinho, Deus começa a falar com Jó. E aí fala, aí Jó, agora eu vou mudar. Eu vou ser o professor e você... Não, vou ser o aluno e você vai ser meu professor. Deus começa a fazer perguntas que a gente nunca vai responder. Deus fala, quando eu fundei a terra, onde você estava? Eu pedi sua opinião quando eu criei o mar? Foi você que colocou a medida no oceano? Não. Então tem coisas que não lhe cabe você ficar me perguntando. Só que no 41, Jó já mudou. Aí, olha como Deus é tão detalhista no texto. Ele vai dizer assim, ó. E aquele homem, que era homem do capítulo 1, reto, fiel, temente a Deus, ele é outro homem no processo. Ele é um homem questionador, com muitas perguntas. Jogou até na cara de Deus que Deus era injusto. Aí Deus fala assim, ó. Jó, quem é você? Porque eu não consigo mais reconhecer. No capítulo 1 você é uma pessoa, mas no capítulo 37 você mudou seu caráter. Quem é você essa noite? Vou resumir. Ó, já começou a pingar. Presta atenção. Quando Davi ele é exaltado e ele vai para escudeiro, o que o escudeiro faz? O escudeiro ele está do lado do rei. Davi vai ser escudeiro do rei. Ele não vai estar perto daquilo que ele vai exercer. Então ele tem que olhar para Saul e ver as falhas de Saul, para ele não cometer as mesmas coisas. Tem gente que fala do pastor. Aí Deus coloca do lado e fala assim, ó, se ele é um homem de Deus, imita. Mas se ele não é, aprenda com os erros, pelo menos. Porque tem gente nem perto que consegue aprender nada. É sério. Se ele tem uma vida de oração, imita a vida de oração. Se ele tem uma vida, imita. Se ele tem uma vida na palavra, imita. Ó, Davi, ele viu uma coisa interessante. Quando Saul, ele vai dar a armadura para ele, olha só. Ele tira a própria armadura para dar para quem? Para Davi, sim ou não? Sim. Mas Davi é escudeiro. Aí Davi vê, Saul, você é doido? E se vinha uma batalha por outro lado? Você tirou suas armas para me dar? Saul estava disposto a colocar outro no seu lugar, porque ele não tinha mais visão, e perder até a sua própria vida, para poder que o nome dele não fosse para lama. Tem gente assim. Tem gente que deixa o diabo entrar na casa dele, ele vai perder a família, perder tudo. Por quê? Porque ele não quer que o nome dele vá para lá. Então ele entrega a vida dele pro diabo. Você quer ver? Ó, Saul entregou a armadura. Era como se Davi falando assim, esse cara é maluco mesmo. Como ele pode dar o que é dele para mim, sendo que com o que ele tem ele não consegue fazer nada? Eu não quero o que você tem, porque o que eu tenho é o que Deus me deu. Aleluia. Então não use a armadura dos outros, use aquilo que Deus te deu. Não queira a chamada de cantar de quem já canta. Não queira a chamada de quem prega. Ó, quem prega, prega. Quem canta, canta. Agora entenda, quando Davi usa aquela armadura, Davi fala, ó rei, eu sou escudeiro. E escudeiro fazia uma coisa interessante, Rafael. Escudeiro, quando ele cuidava do rei, ele tinha que, pelo menos 2 vezes na semana, polir a armadura do rei. Por quê? Porque tem gente que tem armadura, mas só anda enferrujado. É soldado. Quando ele passa fazendo barulho de ferrugem. É barulho de ferrugem. Ele é crente, está armado, é soldado, mas ele está enferrujado. Ele está com aparência, Rafael. Ele tem um capacete, ele tem a armadura, mas ele não brilha mais. Ele não consegue se limpar mais. Ele não consegue ter uma vida que agrade a Deus. Aí ele precisa de alguém que vai lá com um paninho e fala assim, ó irmão, você está passando aqui, essa carinha bonitinha, dizendo que você é homem de Deus, mas eu estou com um paninho para dar uma polida na tua armadura, para tirar o ferrugem que você adquiriu com o tempo. Porque soldado que não está na guerra vai adquirir ferrugem, meu irmão. Deus, ele não vai escolher ninguém à toa. Quando Davi olha para Saul, ele fala, tem armadura, mas está enferrujado. E o paninho está na minha mão. Eita, por quê? Dura coisa é quando alguém está na maior posição, é grande, mas está sujo. Aí tem que vir alguém pequeno, que não é nada, com um paninho na mão, só para tirar a sujeira. Quando ele colocou em Davi, não tinha altura, no tamanho, dava tudo errado.
quando você quiser colocar algo que os outros têm em você, vai dar tudo errado. Vai dar tudo Errado. Então usa o que Deus deu para você. E o que Ele deu para você? Você nem sabe, às vezes as pessoas vêm para a igreja e querem o que os outros têm. Mas isso, Senhor, essa noite entra no teu quarto e pergunta: o que o Senhor me deu? Aleluia! Quais são os meus dons? Para que o Senhor me chamou? Por que o Senhor quer me usar? Porque é assim que você tem que fazer. Quando Davi está do lado do rei, ele entende isso. Porque a primeira coisa que Saul vai dar para ele, primeiro é a posição na armadura. Tem gente querendo essas duas coisas, sim ou não? Tem gente que quer vir para a igreja para ter uma posição. Meu Deus, aí deixa uma semana ele ser pastor. Aí, pastor, essa vida não é para mim. Aí Deus fala para você assim, ó, mas não foi você que queria? Cuidado com aquilo que você quer. Aprenda a usar o que você tem. Vamos lá, para nós terminarmos. Ó, quando ele vai para receber a armadura e ele não pega, você vai ver que ele já é escudeiro e músico. Então Davi, quando ele sentava para tocar harpa, os espíritos malignos, o espírito maligno foi enviado da parte de Deus para atormentar a vida de Saul, fazia o quê? Ele saía, sim ou não? Sim. Em qualquer lugar que você vai, como é a reação do mundo espiritual? Será que os demônios dão risada da sua cara? Será que, é Sabrina que está vindo? Não, deixa entrar, dá um café. Por quê? Porque se o mundo espiritual não te conhece e não te respeita, não tem como outras coisas te respeitarem. Quando Davi pegou naquela harpa, ele sabia que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Entenda, o Espírito do Senhor estava sobre ele. O que te falta para você mudar o ambiente? O Espírito do Senhor. Você quer muita coisa, mas esquece que você tem que ter o Espírito Santo. A gente nega o Espírito Santo, sim ou não? Você está lá no carro, olha lá, vamos lá ali o que é Uber. Eu sou assim Barbeiro, Rafael Barbeiro. Aí você está lá, eu estou lá trabalhando ali a mesma coisa, aí de repente acontece uma situação, você fica nervoso, aí você quer agir da sua maneira. Quem está ali do lado que pode te ajudar? O Espírito Santo. Mas você não pede ajuda dele. Você vai lá com as suas ações e faz. Quem está em sua volta, presta atenção, sim ou não? Se Deus agora me usar para curar um câncer, vai ter pessoas que falar, glória a Deus, mas deixa eu falar um palavrão. Olha aí. Deus. Então tem gente que presta mais atenção nas coisas ruins do que nas coisas boas. Me conta aí quantas coisas boas eu fiz. Eita. Ninguém vai lembrar disso. As pessoas não lembram das coisas boas que você faz. Ela lembra das coisas ruins. É muito fácil atacar um homem de Deus na rede social. Ele caiu no adultério. Davi também caiu. Você continua pregando sobre ele. Davi era adúltero. Deveria ter sido rasgado o nome dele da Bíblia e nunca mais falar dele. Tem muito homem de Deus que caiu no adultério e foram banidos das suas igrejas. Foi banido, mas continua pregando que Davi é homem de Deus. Mas gostava de matar escondido. Só que a realidade da Bíblia não é pregada. É por isso que nós vamos ver hoje mais emocionalismo do que realmente o Espírito de Deus agindo. Bote na cabeça, coloque na cabeça agora, hein? Vou terminar. Os pinguinhos estão vindo forte. Olha só, preste atenção. Um escudeiro estava do lado do rei. Do lado do rei. Então o que você almeja, Deus vai colocar você do lado. Aí, ó, ele está aqui do lado, ele está vendo. Saul tem exército, tem cavalo, tem armadura, tem tudo. Mas Saul não tem o que eu tenho. O Espírito do Senhor. Então entenda, para de querer cobiçar. Para com isso. Por quê? Tem gente que às vezes quer algo que o outro, com tudo que ele tem, não tem o Espírito de Deus. Eu quero uma mansão, mas tem gente que tem mansão, tem dinheiro, mas não tem Deus. Então para de cobiçar. Queira o Espírito do Senhor, porque é a melhor presença para a tua vida. Quando você está com depressão, quando você está com problema no casamento, quando você está com problema na vida sentimental, em qualquer área da tua vida, o Espírito do Senhor, ele é com a gente. Glória a Deus. Aí Davi está aqui, ó. Olha o que o escudeiro faz. Ele dá uma polida. Ele está com um paninho. Ele vê Saul com um grande exército, mas fala, enferrujado. Tem muita gente com grandes empreendimentos, mas enferrujado. Por isso que não gosta de Davi. Só que Davi, ele vai receber 3 coisas. Para mim terminar. Senão vocês vão tomar chuva, hein? Dá glória a Deus. Glória a Deus. 3 coisas. Ele rejeitou a armadura de Saul. Fala, eu não aceito a armadura de Saul. Porque ele está enferrujado. Então já sabe, quando alguém chegar na sua casa falando, eu tenho algo para te dar, mas você já notar que está enferrujado, falando, eu não quero. Mas você vai ganhar uma armadura hoje. 1 Samuel 18. E sucedeu que acabando Davi de falar com
com Saul, a alma de Jonatas se ligou com Davi. E Jonatas amou com sua própria alma. Crie na sua vida amizade com pessoas sinceras. Aleluia! Glória a Deus. Por quê? Porque tá cheio de amigo hoje interesseiro. Meu Deus! E que não te ama de verdade. De verdade. Eu vou falar de um cara aqui. Eu vou falar dele aqui porque ele... Vocês me falam dele? Quem é esse cara? Jesus. Ricardinho. Pronto, Ricardinho. Gleidson, Rafael, Leandro. Quando eles têm o que falar pra mim, e é algo de Deus, eles chegam em mim e falam. Olha aí. Às vezes eu vejo um crente rodear. Olha, labraçura e labraçai. Ele não fala nada. Aí vem Rafael e fala assim, meu pastor, pronto. Porque amigo de verdade você sente na alma. Tem um monte de amigo que não sente mais nada por ele. Meu Deus! Porque ele é falso, nós sabemos. Ele está aqui na igreja e está falando mal de você. Na sua frente ele te beija e te abraça. Por trás ele é uma cobra. Meu Deus! Meu Deus! Quando não acontece isso na casa de Deus? Na casa de Deus só tem coisa boa. Dá glória a Deus! Saúl naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança. Foi Jonatas e Davi. Não faça aliança com quem está enferrujado. Davi, Saúl tinha um filho, o filho dele é Jonatas. E o filho dele era mais homem de Deus do que ele. Ele era rei, mas não era homem de Deus. Tinha posição, mas não era homem de Deus. Tem gente que em posição tem reinado, mas não é homem de Deus. Davi fez aliança com o filho dele. E olha essa aliança pra gente terminar aqui, olha como que é gostoso. Porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Com a sua própria alma. Eita, amizade verdadeira. Eu gosto dessas aí, Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi. Ele não tomou uma atitude com o pai? Sim. Mas Davi vai rejeitar o que Jonatas vai dar para ele? Não. Por que não? Porque ele era verdadeiro. Então, chega de gente falsa em nosso meio. Hoje, receba das pessoas sinceras aquilo que é verdadeiro e bom para sua vida. O que não presta, joga fora. É muito fácil. Você quer ver aqui, primeira coisa. Eu vou falar de 2 capinhas, tá bom? Despojou Jonatas da capa e vestiu e deu a Davi. Aqui não tem crente Harry Potter. Viu? Que entra escondido na casa de Deus e quer dar essa capa para alguém. Deixa eu falar uma coisa para você. Aqui não é lugar de feitiçaria. Aqui é lugar de unção de Deus e Espírito de Deus. Glória a Deus. Quando Davi recebeu a capa de Jonatas, Jonatas estava mostrando uma coisa, que quando eu amo a outra pessoa, eu tenho disposição no meu coração e na minha vida de doar para ela o que ela precisa. Por que você não ajuda muitas pessoas? Falta de amor. Tem crente que fala de amor, mas não ama. Meu Deus! É mentiroso. Por isso daqui que ele vai falar: tá fazendo o que aqui no céu? Aqui você não entra. A capa representa uma coisa muito importante: a proteção. Fala, proteção. Proteção! Aí tem crente capa, não tem? Eita, papai! O que mais tem na casa de Deus? Né? Ai, Senhor! Hora do culto é glória a Deus, mas Deus conhece você Olha lá. aí. Aqui você está fantasiado. Só que o carnaval na igreja não existe. Glória a Deus. A capa era para proteger Davi de situações, tanto do frio ou de qualquer situação. Então dê para alguém aquilo que vai ser necessário para a vida da pessoa, mas dê com sinceridade. Pare de querer dar às pessoas aquilo que nem serve para você. Meu Deus! Tem gente assim, não. Vou dar uma ajudinha. Não ajude, fica em casa. Tem gente que não presta nem para te ajudar, que vai atrapalhar. Tem gente que vai lá, olha, eu vim aqui te ajudar hoje no seu processo, mas aí começa a perguntar: o que você fez? O que está acontecendo? Você deve estar no erro. Quando você vai ver, você contou a vida dele todinha, sua vida todinha. Aí ele chegou e contou para a favela toda. Sim ou não? Ele era uma capa, um Harry Potter. Ele entrou aqui de escondidinho, roubou sua mente, seu coração e fez você falar tudo da sua vida. Quando chega aí fora, você está sendo mal falado. Eita, papai! Por alguém que estava ali. Agora, o crente gosta disso, não gosta? Só que a maioria é crente. Você sabia que a maioria é crente? Crente que eu falo que vai à igreja, porque cristão é diferente. Meu Deus! É diferente quem parece com Cristo. O escudeiro, ele sabia, o escudeiro do rei, ele sabia que Saul era fracassado. Ele sabia que Saul era um homem que estava com o espírito maligno. Qual foi o dia que você viu Davi se levantar contra Saul? Preste atenção. Qual foi o dia? Qual foi o dia? Meu Deus! Qual foi o dia que você viu
Davi se levantar contra Saul? É forte. Nenhum. É a nossa geração. É que mais mata crente. Meu Deus. Eu sou ungido, mas empresta a boca pro diabo para matar alguém. Davi nunca associou nada. Davi diz: quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Glória a Deus. Aí hoje nós temos muita unção. O óleo você pode escolher. Tem todos os. Tem soia, tem todo o óleo que você quiser. Porque não adianta Deus. Não adianta o homem derramar um óleo na sua cabeça se você não mudar o seu caráter. Eita. Não adianta. Você sabe por que está escrito em Atos 10:38? E que Deus ungiu Jesus com o Espírito e com o poder. Para quê? Para ele fazer o bem e ajudar todos os oprimidos, os que estavam enfermos, os que estavam doentes. Essa é a missão de Cristo. Mas a nossa missão hoje parece que é matar os cristãos. Então o escudeiro, Davi observava e falava: a conduta de Saul é terrível. Primeiro, ele está enferrujado. Segundo, eu não vou aceitar nada do que ele me der, porque o que ele me der vai fazer mal para mim. Entenda aqui. Olha o que Jonatas vai dar. Despojou Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a sua armadura, inclusive a sua espada, o arco e o seu cinto. E Davi aceitou? Sim ou não? Por que ele aceitou? Porque Jonatas era de fé? Vamos lá agora. Se seu pai tem uma conduta ruim, você deve imitar ele? Porque Jonatas não está imitando seu pai. Tem muita gente que fala: meu pai era embaçado, eu vou ser que nem ele. Meu pai era do crime, o filho vai ser criminoso. Mas muitas das vezes, o que você é, muitas das vezes, reflete nas pessoas. Até dentro da sua própria casa. Vamos lá então. A capa aqui vai simbolizar então, entenda, a proteção. Quando Ruth, ela recebeu algo de Boaz, a Bíblia diz que a primeira coisa que ela recebeu foi uma capa que protegia. Então ofereça às pessoas proteção. Porque e a proteção sua é quando você apresenta a Deus para aquela pessoa. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz em Salmo 91, né? Vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do e na sombra, faz o quê? Descansará. Quando você está debaixo da sombra dele, você está protegido. Então apresente às pessoas proteção de Deus. Para de querer você ser a segurança para as pessoas. Apresente Cristo, o reino dele, a palavra dele, o mover dele. Para de a primeira coisa. Isso aqui é o que mais eu fico triste, Ana. De onde você é? Eu sou da Assembleia de Deus Madureira. Mas não é de Cristo. Meu Deus. Primeira coisa que você fala é da sua igreja. Mas você não fala de Deus. Porque se Deus precisasse da nossa placa para fazer alguma coisa, ele estava na roça. Deus quer que você apresente Ele. Sabe por que você nunca apresenta Ele verdadeiramente logo na primeira? Porque você ainda tem um lado religioso. Quando você apresenta Deus, é diferente. Sim ou não? A pessoa, você vai conversando. Daqui a pouco você fala: você é crente mesmo, rapaz? Já aconteceu isso com alguém aqui? Agora, quando você já vai se apresentando: eu sou da Assembleia de Deus, tá aqui a minha carteirinha, eu sou isso, aí Deus fala: isso é um babaca. Ele é o quê? Eu falo com toda. Ele é o quê? Porque a unção do Espírito não tem nada a ver com a carteirinha que você anda. Porque se o diabo respeitasse a carteirinha, não tinha muita gente sendo envergonhada. Muitas igrejas fechadas. Fechada por causa que se baseou no homem. Ensine as pessoas a proteção verdadeira que é de Cristo. Porque quando você estava com um problema, você foi até Cristo. Cristo foi lá, te acolheu, te segurou nas mãos, pegou na sua mão, te carregou no colo. Cristo faz isso com você, mas você não apresenta dessa forma. Você apresenta o inferno para a pessoa. Se converta, que você vai para o inferno. Deus fala: naquela semana que eu peguei você estava fazendo mal lá, que ninguém sabia. Você estava com o pé na onde? Então quer dizer que agora, uma semana depois, você acha que você já está livre da condenação do inferno. Apresenta o céu. Porque se Cristo apresentasse primeiro o inferno, nenhum de nós estaríamos aqui. Ele disse que o inferno existe, é real, sim ou não? Sim. O salário do pecado é a morte, mas gratuito. O dom gratuito de Deus é a salvação. Olha o que vai acontecer. Se ele vai dar para Davi então segurança, e ele vai dar então proteção, ele vai dar então a armadura. Por quê? Com a pessoa que ela está com a armadura verdadeira de Deus, ela vai ter segurança. Sim ou não? Eu me sinto seguro. Quais são as armaduras de Deus? Efésios 6:10. Vamos lá. Efésios 6:10 vai dizer aqui, eu vou ser bem claro, tá? Eu vou ser bem clarinho aqui para a igreja entender, Senão eu consigo sair aqui do outro texto. Peraí.
E isso daqui eu amo quando eu vejo o crente falar disso. Efésios 6? Guarda, fala mais alto. Efésios 6? Ó, estáis, pois, firmes, cingindo-os com a verdade, revestindo a couraça da justiça. Quais são as armaduras aqui? Verdade e justiça. O que tem de crente mentiroso. Aí ele fala assim, ó, aqui, ó, tô indo pra igreja, tô com a Bíblia aqui, tô com a harpa, eu tô preparado. Tá não, você é mentiroso. Do que adianta se vestir de crente e não ser verdadeiro? A armadura aqui não está dizendo de roupa, está falando daquilo que você vai exercer no dia a dia. Aqui, ó, cingir, ó, esteja firme, cingidos com a verdade. Não é a verdade? Mas não vou contar uma mentirinha, não vai dar nada. Aí Deus fala, não vai dar nada para você, né? Você acha que não? Porque o pai da mentira é quem? O pai da mentira é o diabo. Então até quando você vai continuar na mentira? O crente armado, dá glória a Deus. Glória a Deus. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. O que tem de crente injusto? Ele fala do pecado. No congresso ele é o cara, mas ele é injusto nas suas ações. Aí Deus fala, esse daí que tá com a armadura? Tá não. Ele nem sabe o que é a armadura de Deus. Porque se a armadura fosse falar de ferro, ali Saul estava pronto. Mas estava sujo, enferrujado e despreparado. Seja verdadeiro nas suas ações. É melhor a verdade do que uma mentira que te leva para o inferno. Só que a verdade dói, sim ou não? Sim. Só que nós falamos a verdade para as pessoas, mas não queremos ouvir a verdade. Queremos? Não, vamos lá. E aí, ó, calçais os pés com a preparação do evangelho da paz. Com o evangelho da paz. Calça os seus pés e por onde você passar, transmita paz. Mas, meu Deus, que tem de crente briguento, que só arruma contenda, fofoqueiro, mentiroso, é o que mais tem. Aí ele fala, tô armado, tô acabando, eu tô armado, tá não. Você tá despreparado para o reino. Meu Deus. Você não tem nada de Deus, você não é verdadeiro, você é injusto. E ainda, onde você vai é só briga, você não transmite paz. Isso é evangelho de Deus. Aí ele vai dizer aqui, ó, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Ó, embraçando sempre o escudo da fé. Todo mundo usa fé. Você usa a fé para adquirir um bem, mas não para ajudar muitas pessoas quando precisa. A fé é um escudo. Tem pessoas que precisam, muitas das vezes, da sua fé. Quando Lázaro morreu, quem ressuscitou ele? Quem ressuscitou ele? Lázaro tinha fé para ressuscitar aquele dia? Não. Então tem gente morta aonde nós mora, mas precisa da sua fé para tirar do túmulo. O problema é que você só usa a sua fé para você. Você não usa para os outros. Você está bem, está com um emprego bom, está com a casa boa, pastor, isso é errado? Não. A gente trabalha. Mas usa a sua fé para que o céu se alegre com você. Aleluia. Só que você não tem fé. A sua fé é não acreditar muitas das vezes. Tem crente que na semana ele tem uma fé e na outra ele é ateu. Eu não acredito mais que o Senhor fez. Não é assim? O ateu acredita em Deus? Não. Aí tem crente que reclama do ateu. Mas uma semana você está na igreja glorificando, botando no grupo das irmãs, do jovem, fazendo tudo, Rafael. Aí ele passa o processo e fala, Deus não existe. Virou ateu. É o que mais tem na igreja, crente ateu. Aí quando Deus dá para ele, ele fala, voltei a crer em Deus. Aí Deus fala aí, uma semana ateu, outra semana crente. Uma semana ele usa fé, outra ele não usa. Está preparado? Não está. Aí, ó, aqui, ó, olha o que vai acontecer. Ele vai dizer aqui, ó, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai o capacete da salvação. Quem morreu por nós na cruz? Jesus. Então tem convicção. Não deixa o diabo entrar na tua mente. Não deixa ele tocar no teu cérebro, na tua mente, dizendo que você não vai ser salvo. Sim, pode ser mentira do diabo, mas existe um Deus que morreu naquela cruz por nós, que doou a sua vida por nós, e nós somos hoje purificados, limpos. Hoje aquele sacrifício daquela cruz, aquelas marcas, aquelas chagas que verdadeiras são punidas por você. Então não deixe de exercer a sua fé, meu irmão. Entenda isso. E quando você não entender isso, você vai viver uma farsa. É por isso que ele diz, tomai o capacete. Tome, não deixe ninguém entrar na sua mente. Existe um Deus que te ama, que não te abandona, está com você em todos os momentos. Não deixe o diabo deturpar a sua mente. Não deixe ele entrar, atacar a sua mente. E outra, use a espada
Do Espírito. A espada do Espírito. porque o homem espiritual define as coisas espiritualmente. A palavra não foi feita para você ganhar dinheiro. A palavra não foi feita para você ficar famoso. A palavra foi feita para você brigar contra as trevas, para você ajudar as pessoas, colocar elas de pé, formar exército, formar discípulo, e de pregar a palavra. Ele disse: ide formar. Ele disse: não está formado. Ele falou: forme as pessoas, levante os caídos, levante os fracos, aqueles que estão querendo desistir, parar. Essa noite eu estou falando para mim, para você. Eu estou colocando a armadura na tua vida. Nunca desista do que Deus colocou na tua vida, porque você só tem uma vida só. Desistir está na roça, vai ter que pagar o preço. Sim ou não? Sim. Vamos lá. Com toda a oração e súplica. Oração e Súplica. ore. Meu Deus, qual que é o mal da nossa igreja do século XXI? Perdeu a vida de orar, orando em todo o tempo em espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Armadura. Isso aqui é armadura, sim ou não? Sim. Verdade, justiça, paz. Era o que o crente tinha que transmitir. Aí você vê um crente verdadeiro, mas às vezes não nota quem está na igreja, mas não está com armadura. Não está com armadura, porque ele interpreta esse texto como se ele fosse colocar se eu te colocar uma armadura agora medindo em você não anda. Porque se você não está preparado no espírito, imagine no corpo. Se você não está preparado para receber as armaduras de Deus, se você não está preparado para ser verdadeiro, justo, usar a sua fé, imagine se eu te colocar na frente de um exército, você vê a espada com medo de soltar. Ela vai correr, vai chamar sua mãe. Então vamos lá. Proteção, né? Armadura, agora segurança, e a espada, que é a eficiência. Meu, é muito fácil, vamos entender, é muito fácil, é muito fácil. Tá vendo essa espada aqui, ó? Vamos lá. Você acha que eu comecei a ler a Bíblia agora? Eu já aprendi a Bíblia agora? Eu ainda estou aprendendo, porque ninguém sabe tudo da Bíblia. Preste atenção aqui em mim, foca em mim. Se há uma espada, você vai ter que aprender a manejar. Agora, é todo dia. Sabe por que a sua espada você não maneja? Porque você não usa ela todo dia. Você usa todo dia? Quem pega no celular quando acorda? Você vê, se você dá um iPhone pro cara que agora, ele vai dar um mês e ele sabe de tudo, sim ou não? Sim. Dá a Bíblia para ele. Quanto tempo a Bíblia está lá na sua estante? Tem quanto tempo que a Bíblia está no seu carro? Aí você fala: você é soldado? Não, não é não. Vai ter que aprender. Espada. Se você está numa guerra, você tem que andar. Você sabe que alguém vai te matar, você vai andar despreparado? Espada. Tem que andar com você todos os dias. Por quê? Porque vem alguém para roubar sua fé. Vem alguém para trazer injustiça. Vem alguém para tentar trazer guerra. Você está com a espada é a palavra de Deus. Tudo cai por terra quando a palavra de Deus é pregada. Você sabe por que muitos lugares rejeitam a palavra e perecerão no inferno? Por quê? Mover do Espírito Santo não é gritaria. Aleluia! Viu? Não é gritaria. Eu sou pentecostal, meu irmão. Quando tá louvando, eu dou lugar. Nós nem começou, não foi, cara? Nós já tá por aí pro lado. Porque o texto diz assim, ó: quando Davi vinha das guerras, as mulheres dançavam e cantavam música. Sim ou não? Sim. Mas dançar no espírito é diferente de dançar na carne. Aleluia! Não adianta hoje você está dançando aqui e falar: estou cheia. Na sua casa, Deus sabe os palavrão que você fala. Aí Deus fala aqui, ó: vaso aqui, vasilha lá. Deus conhece a palavra, Deus conhece. Aleluia! Por isso que quem não medita na palavra vive de engano, enganado, e engana a si mesmo, porque Deus ninguém engana. Às vezes as pessoas acham assim, ó, Rafael: pastor, eu não vou para o céu porque eu não fui à igreja. Não, porque você não teve uma conduta certa. Porque se a igreja foi feita para socorrer nós, os pecadores, sim ou não? Eu sou pecador, meu irmão, estou pregando aqui, eu sou sujeito a mesmas coisas. Mas entenda, a palavra de Deus, ela tem que estar no meio e no teu coração. Davi recebeu de Jonatas aquilo que a nossa geração rejeita. Davi recebeu a primeira proteção e ele aceitou. De alguém que te ama, receba. Olha o que ele vai dizer aqui: segurança, e agora a espada, que é a eficiência. O arco é o poder. Meu irmão, presta atenção. Eu vou pegar o Rafael hoje. Vem cá. Vem cá, hoje eu vou usar você. Vem cá, isso. Dá glória a Deus, igreja. Glória a Deus.
Eu sou um arco, ele vai ser uma flecha. Menina é magrinha, tá no brilho, mulher tá no brilho. Presta atenção, você é um grande amigo meu. Amém? Eu amo ele. Eu sou um arco. Ele é a flecha. Quem vai e quem fica? Quem vai? A flecha. A flecha. Então, como a flecha vai se não tiver quem? O arco. Então, como que a próxima geração vai pregar se não tem mais profeta? Eita! Aí, vamos lá. Seu filho é profeta? Ou é YouTube? E aí? O que você aprendeu? O que você ensinou pro seu filho? Como ele vai? Nem você é arco. Como que você vai enviar uma flecha? Presta atenção. Isso eu estou falando, isso é realidade. O que vai? Se a nossa geração está sofrendo com a K9, com o crack, com as facções, sofrendo, e está difícil levantar pregadores para pregar a verdade. Porque Jesus disse, ele pregava em praça pública, ele falava a verdade. Se está difícil encontrar homens para pregar a verdade nessa geração, o que dirá na próxima? O que você tem ensinado para o seu filho? Ele vai ser um bom advogado, ele vai ser um bom juiz, vai ser um bom jogador de futebol. E o que ele vai ser para Deus? Parou para sentar para conversar com ele? Então sabe o que nós temos que fazer? Eu tenho que ser arco para essa geração. Vai chegar um tempinho que eu estou com você tá novo, moleque. Você tá novo, malhado, né? Só que, olhando para o Rafael, alguém fala que ele vai ser pastor? Alguém fala? Por que não? Porque quem não tem um olhar espiritual vai olhar na carne. Aleluia. Vamos lá, vamos pegar lá atrás. Quem olhava para mim, eu seria alguma coisa? E ainda não continuo sendo, mas eu seria alguma coisa hoje? Agora preste atenção. Se você não tem visão do futuro, seu filho nunca vai ser nada. Pare de dizer, a escola não preparou meu filho, a igreja não investe. Você não investe nele. Seu filho não vai ser uma flecha lançada para o futuro. Por quê? É você que é o culpado. A escola ensina matemática, português, ciência, mas conduta espiritual está na palavra. Quem tem que ensinar seus filhos é você. Ensina o caminho que ele deve andar. Porque quando ele estiver mais velho, você vai à igreja, pastor, meu filho está nas drogas. Tá bom, ele foi, mas você ensinou a palavra? Porque uma coisa é ele depois de grande se desviar, a Bíblia diz. Depois que ele aprendeu a palavra. Mas se ele não aprendeu, como vai ficar a sua mente? Davi recebeu um arco. Por quê? Ele sabia que um arco numa batalha era prioridade. O arco ele fica parado. Ele só tem movimento quando a flecha chega. Quando a flecha é colocada no arco, aí o arco ele se estica para mandar, sim ou não? Sim. Até quando você vai ficar no comodismo? Eita! Até quando você não vai levantar para ensinar a próxima geração? Você vai esperar. Você vai esperar seu filho. Você vai esperar Deus mandar alguém lá na sua casa te exortar para você tomar uma posição de arco. Porque a Bíblia diz que os pais são arcos e seus filhos são flechas. Rafael tá, aqui, o moleque tá com a aparência de... O moleque tá bonitão. Mas você tem quantos anos, cara? Pode falar em público, cara. Tá, valentão. 39 anos. 39 anos. Você tem... O seu filho mais velho tem quantos anos? 13 anos. Vai fazer 13. Bota a sua cabeça. Quando vai cantando parabéns, as velhinhas do bolo aumentam, sim ou não? Mas e a sua vida? Sua vida faz o quê? Diminui. Aí o que acontece? Você vai ter que se despedir do seu filho. Que legado você deixou para ele? Aí você não foi arco nessa geração, seu filho não vai ser flecha enviada. Aí Deus naquele dia vai falar assim, e aí, o que você ensinou pro seu filho lá? Deus não vai culpar pessoas que são inocentes. Quem é culpado para Deus. Então o filho do Rafael lá na frente pode ser um grande profeta, mas ele vai olhar para quem? Então quer dizer que ele vai ter que desviar o olhar da sua casa e olhar para o pastor, sendo que você poderia ser o pastor da sua casa? Que poderia ser o homem de Deus, mas é mais fácil levar um homem de Deus do que eu me tornar um homem de Deus. Por que é mais fácil? Você não quer responsabilidade, nem com o seu. É verdade, é a grande realidade. Você vai ensinar seus filhos. Se ele se desviar, a culpa é sua? Se você ensinou, não. Mas se você não ensinou. Agora, para e pensa. Rafael tem 40 anos aqui, 39 anos. Ele vai ter a mesma força quando ele tiver 80? Você acha que o filho dele vai? Não vai. Agora, hoje eu estou aqui porque um dia, um tiozinho, capoeirista, meio doido, pegou uma Bíblia. Ele era meio doido. Chiquinho, capoeirista doido.
Ele disse para nós, ó, a palavra de Deus é que salva, liberta, cura. Glória a Deus. Porque quem não tem princípio em casa nunca vai achar na rua. Não culpe o mundo. O mundo estragou meu filho. Você estragou seu filho. Glória a Deus. Seu filho é responsabilidade tua. Só que você tem um monte de coisa para fazer, então você não tem tempo. Mas as drogas tem tempo para colocar nele. O diabo tem tempo para colocar droga, prostituição. Aí você vai vir depois lá na frente e você vai ficar chateado. Sim ou não? Por isso, entenda uma coisa. Seja o arco. Porque alguém tem que ser flecha. Então eu sei que se eu morrer hoje, alguém ouviu a palavra. Sim ou não? Sim. E segunda e quarta-feira nós estamos pregando. Vai ter alguém que vai dizer assim, ó, lá na frente, daqui a 10 anos, vai contar a mesma história que contou de Moisés. Por quê? Porque só pode contar a história de alguém quem fez história. Qual história essa que seu filho vai contar a tua? Porque você era o quê? O que você era nessa geração? Então não tem como. Então vamos mandar o Rafael para lá como arco, como flecha. E vamos rever como é que você está como arco nessa noite. Arco representa poder. Você sabia que o que nós estamos fazendo aqui chama poder de Deus? Chama poder de Deus. Você sabe por que chama poder de Deus? Porque a Bíblia diz que onde estiver 1 ou 2 ou 3 reunidos, ele se faz presente. Então quem está aqui não é o pastor Rafael, é o Espírito do Senhor. Glória a Deus. Irmão, é duro o sermão. Você quer ouvir o quê? Entra no YouTube e escolhe o que você quer ouvir. Mas com Deus não tem meio termo. Sabe por quê? Porque as denúncias são essas. Pastor, o K9 está matando meus filhos. Pastor, o diabo está entrando no meu casamento. Pastor, aí eu falo, e aí, o exército de Cristo está fazendo o quê? O que a igreja faz na terra? Publica suas coisas no Instagram e no Facebook e não move o mundo espiritual? Glória! Enquanto temos 2, 3 para invadir casa, ficam 40, 50, 100 dentro de casa pensando que a vida vai ser só isso. Não, a Bíblia diz aqui, ó, que o mundo espiritual existe e nós precisamos orar mais, buscar mais. E nós unidos como igreja, nós iremos vencer, meu irmão. Aleluia! Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Às vezes nós falamos de libertação para os outros e nós precisamos de libertação. Não adianta queremos ser pastores famosos. Nós temos que ser para a geração alguém que impacta. Eu conheci um homem, ele não tinha carro, ele não tinha casa, ele não tinha nada, era Paulo, e ele estava na prisão. Ele mandou uma carta, mas quando a carta de Paulo chegava nas igrejas, era batismo com o Espírito Santo, era cura dos endemoniados, era pessoas guardando a sua vida, eram as coisas de Deus acontecendo. Você não precisa de um bom microfone, você não precisa de um bom teclado, de uma boa bateria, não. Você precisa do Espírito do Senhor. É Ele que move, é Ele que faz. As nossas igrejas antigas não tinham púlpito, ela não tinha nada, mas tinha joelho no chão, tinha amor na tua alma, tinha pessoa sincera, e quando um caiu, o outro levantava. Ei, Rafael hoje não é pastor, mas eu creio pelos olhos da fé, que amanhã lá na frente, ele vai dar continuidade, o filho dele vai dar continuidade, e é assim que a igreja tem que crer. Mas a igreja não crê mais. Brigamos por tantas coisas que nos distanciam de Deus. Pode sentar, minha flechinha. Minha flechinha cansada. Senta lá. Amém, igreja? Amém. Sai do texto aqui, ó. Tem 3 minutinhos. A igreja está aí, da glória a Deus. Glória a Deus. Ele recebeu aquilo que era importante para ele. O que é importante para você? Fala para mim o que é importante para você. É só a sua casa e os seus bens? Poder. Mas ele recebeu um cinto. Ele recebeu um cinto. Deixa eu dizer uma coisa para você. O cinto, lá no Velho Testamento, era usado como um símbolo até de aliança, mas de quando Deus falava assim, ó, cinge os seus lombos, prepara aí a sua roupa, se arruma, que agora você vai me conhecer. Cinge os seus lombos. Deus mandava os profetas muitas das vezes amarrar um cinto. Jeremias, certa feita, para simbolizar como Israel estava, Deus falou para ele, pega um cinto, vai até a região da praia, esconde o cinto e deixa lá. Está ouvindo? Da glória a Deus. Glória a Deus. O que Jeremias escondeu? O cinto. Quando ele voltou lá, por causa da água, do sol, o cinto se apodreceu.
Deus pegou aquele cinto. Jeremias pegou aquele cinto e Deus falou: tá vendo esse cinto? É o meu povo. Com o decorrer do tempo eles se apodreceram. Forte isso, né? Deus falou, agora olha que Deus falou para Jeremias: a tua palavra será como um cinto. Você vai amarrar aqui, ó. E enquanto não se cumprir, você não vai desamarrar. Hoje não temos mais pessoas assim. Convicção do que sai da boca dele. Falso profeta é o que mais tem. É só Deus mandou visão falsa do coração. O profeta profetiza a palavra. Glória a Deus. Quem não anda na palavra pode até receber os bens da terra, mas não entra no céu. Aí, Deus. É a grande realidade. Ele recebeu tudo de Jonatas: a capa, o cinto, o arco. Ele recebeu tudo. E Davi foi para a guerra. O que você está recebendo para ir para a guerra? Você acha que eu e o Rafael aqui, nós temos uma história, como muitos outros, muito antiga. Meu sonho era ter um salãozinho, né? Era chamado de bangalô. Quando nós começamos aqui era um bangalô. Presta atenção. Se eu conseguir realizar um sonho, devido ao tempo, você pode conquistar o que você quiser. Você pode conquistar a sua casa. Aí eu falei: Senhor, conquistei minha casa, tudo bonitinho do jeito que eu quero. Aí, quando eu sentei no sofá, por esses dias Deus falou: o que está faltando para você? Meu Deus. O que falta? Conquistou? E aí? Vai parar aí? Ou vai ambicionar mais? Você vai querer outra casa? Vai querer outro carro? Aí eu olhei para o céu e Deus falou: viva os meus sonhos. São diferentes dos seus. O meu sonho é que uma mãe não chegue em casa chorando porque o filho morreu na droga. O meu sonho é que um casamento seja feliz 15, 20 dias, 30 dias, 1 ano, 10 anos. Mas eu preciso de alguém na brecha para viver os meus sonhos. Só que até quando Deus vai procurar alguém e não vai achar? Deus está hoje te dando capa, arco, espada. Deus está te dando armadura para você ser diferente dessa geração. Cabe a você essa noite querer pegar o que Deus te deu para ser diferente. Porque se você rejeitar isso aqui de Deus, vai lá, conquista tudo que você quiser. Quando chegar no céu, você fala para Deus: Deus, eu tive uma concessionária, eu era milionário. E Deus fala: você não tinha o melhor. Do que adianta ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Quantos poderosos não caíram no nosso tempo? É melhor a palavra, é melhor ir para o céu não tendo nada, do que ir para o inferno tendo tudo. Aplaude o Senhor.